Olá, boa noite. Em pronunciamento, presidente Lula chama de chantagem inaceitável a ameaça de tarifaço dos Estados Unidos. Donald Trump publica carta a Bolsonaro e diz que processo por tentativa de golpe deve terminar imediatamente. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma carta para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Trump criticou o governo federal e disse que o processo da tentativa de golpe em que Bolsonaro é réu deve terminar imediatamente. Nosso correspondente Matias Brotero acompanhou e traz as informações diretamente de Washington. Olá, Matias, boa noite. Boa noite, Cristina. No documento, o presidente americano cita um tratamento terrível que Bolsonaro está recebendo do que chama de sistema injusto. O republicano afirma que o julgamento de Bolsonaro no STF deveria terminar imediatamente, em referência ao inquérito da tentativa de golpe de Estado. Sem apresentar provas, Trump diz que está preocupado com ataques à liberdade de expressão por parte do governo brasileiro e cita a política tarifária como instrumento de desaprovação. No fim, o presidente dos Estados Unidos encerra com críticas ao que chama de ridículo regime de censura. Logo depois, o ex-presidente Bolsonaro publicou a carta em sua rede social. Cristina. Obrigada, Matias. De volta ao Brasil, no governo, a reação veio do vice-presidente. Geraldo Alckmin disse que a declaração de Trump não tem nexo e que não se pode misturar questões do judiciário com sobretaxas de importação. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro agradeceu Donald Trump pelo apoio e disse que o processo da tentativa de golpe é inacreditável e feito para retirá-lo da política. Mais cedo, Bolsonaro deu declarações à imprensa, se colocando à disposição para negociar com Trump a não adoção das tarifas. O presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional durante a noite e classificou o tarifaço americano de chantagem inaceitável. A nossa colega Yasmin Costa está ao vivo em Brasília e traz os detalhes. Oi, Yasmin, boa noite. Bom, vamos continuar com as informações da Yasmin. O presidente Lula, sem citar nomes, afirmou que os políticos que apoiam a tarifa dos Estados Unidos ao Brasil são traidores da pátria. Lula também manifestou apoio ao judiciário brasileiro e afirmou que tentar interferir na justiça é um grave atentado à soberania nacional. Durante o pronunciamento, o presidente também sustentou que plataformas digitais têm de cumprir as regras do país e defendeu que o Pix é patrimônio dos brasileiros. Na terça-feira, o representante de comércio dos Estados Unidos anunciou uma investigação contra o sistema de pagamento instantâneo do Brasil. Vamos acompanhar um trecho do que disse o presidente Lula. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos. Encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, o princípio da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Então, gente, para resumir esse tema no dia de hoje, representantes do setor produtivo entendem que a crise escalou com as declarações de Trump após uma dura entrevista de Lula a uma rede de TV americana. Para alguns, esse pronunciamento do presidente não avançou para uma solução, nem para o rumo às negociações com os americanos. Um relatório divulgado pela Universidade de São Paulo avalia o impacto do tarifaço americano na exportação dos principais produtos brasileiros. Assunto para Giovana Rizardo. Oi, Giovana, boa noite.
Oi, Cristina, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Os pesquisadores avaliam que se a tarifa de 50% entrar em vigor, haverá um desequilíbrio no mercado. E quais seriam os itens mais afetados? Suco de laranja, café, carne bovina e a manga. O estudo explica, por exemplo, que os Estados Unidos importam 80% do suco de laranja produzido aqui no Brasil e que já existe uma taxa fixa. Ou seja, a sobretaxa deixaria o produto muito mais caro e daria vantagem para outros países concorrentes. Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou a necessidade do diálogo para conseguir resolver a crise. Cristina. Obrigada, Giovana. Olha, o governo do Rio de Janeiro montou uma força-tarefa para avaliar os impactos econômicos da tarifa imposta pelos Estados Unidos. Leonardo Ack tem os detalhes direto do Rio. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. A principal medida nesse momento é a criação de um grupo de trabalho com as secretarias de Estado, empresas e entidades produtivas. E, de acordo com o governo estadual, o Rio é o segundo maior exportador brasileiro para os Estados Unidos, com vendas que ultrapassaram 7 bilhões de dólares em 2024. O equivalente a 39 bilhões de reais. Agora, os produtos mais exportados são petróleo refinado, ferro e aço. Por isso, a preocupação com a economia fluminense, caso o governo Trump mantenha a sobretaxa de 50%. Cristina. Obrigada, Leonardo. Você vê aí os governadores preocupados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o chanceler Mauro Vieira e o Planalto desaprovam iniciativas de governadores de gerenciar a crise das tarifas por conta própria. O ministro deixa claro que o interlocutor com o governo americano é o governo federal. Por sua vez, os senadores lá em Brasília anunciaram hoje uma comitiva que viajará aos Estados Unidos no final do mês para tentar iniciar um diálogo com congressistas americanos justamente sobre a taxação ao Brasil. O Congresso Nacional entrou em recesso e agora só volta aos trabalhos no dia 4 de agosto. O último dia foi de mais tensão entre parlamentares e governo após o presidente Lula vetar o aumento do número de deputados federais. O Congresso ainda vai analisar o veto. Na reta final, a Câmara também aprovou um projeto que muda a destinação de 30 bilhões de reais do Fundo do Pré-Sal para financiar dívidas de produtores rurais. Agora o texto vai ser analisado pelo Senado. Também foi aprovado o projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental. Eu apurei que o presidente Lula deve vetar esse projeto que afrouxou as regras para o licenciamento ambiental e que retirou o poder de decisão dos principais órgãos de controle. Ora, no ano da COP30, a Conferência do Clima lá em Belém, o Planalto considera que o texto, que estava no Congresso há 21 anos, terá gravíssima repercussão internacional. A agência de classificação de risco, a Moody's, elevou em 2 graus a nota de crédito da Argentina. Essa nota também passou de positiva para estável. Apesar da melhora, a agência apontou que ainda há risco alto de inadimplência, o que pode afastar investidores. A Casa Branca anunciou que o presidente Donald Trump foi diagnosticado com uma doença crônica. Segundo a porta-voz do governo, Trump sofre de insuficiência venosa crônica. A doença pode causar inchaço e hematomas nas pernas e nas mãos por falhas do fluxo normal do sangue. Apesar do diagnóstico, o presidente americano manteve os compromissos da agenda oficial. E termina amanhã o prazo de inscrição para o Exame Nacional da Formação Médica. A Maria Eduarda acabou de se formar em medicina, mas continua estudando. O foco agora é a residência em neurologia e o ENAMED, Exame Nacional de Avaliação Médica. A gente sempre fica meio ansioso, né? Porque a gente não sabe como que vai ser, não sabe como é que eles vão cobrar. É bem desafiador. 100 mil alunos devem fazer a prova marcada para 19 de outubro. Essa é a primeira edição do exame, criado para avaliar o conhecimento dos estudantes que se formam em medicina no Brasil. A participação dos alunos é obrigatória para a emissão do diploma.
Além de medir o desempenho dos candidatos e avaliar os cursos de graduação, o ENAMED também funciona como processo seletivo para a residência médica, tanto para os estudantes quanto para quem já se formou. A gente tem uma avaliação mais contínua do nosso aluno, do desempenho dele, e o fato de agora também servir para a vaga da residência, que estimula o candidato a um estudo mais apurado. Segundo o Ministério da Educação, a prova tem foco no Sistema Único de Saúde e nos fundamentos da formação médica. Nós tivemos uma expansão recente muito grande dos cursos de medicina, há uma preocupação com assegurar, a qualidade da formação médica no país, e nós vamos ter condições bem mais ajustadas de avaliação dos cursos de medicina. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Cruzeiro venceu o Fluminense no Maracanã e assumiu a ponta da tabela, como conta a Duda Gonçalves. Boa noite, Duda. Boa noite, Cristina. Aqui no Maracanã, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0. No primeiro tempo, em cobrança de escanteio de Matheus Pereira, Fabrício Bruno cabeceou para o chão para abrir o placar aqui no Maracanã. 6 minutos depois, Matheus Pereira novamente, mas dessa vez deu passe perfeito para que Caio Jorge pudesse ampliar para o time mineiro. O Fluminense até tentou reagir no segundo tempo. Foram 3 finalizações na trave e grandes defesas do goleiro Cássio, mas sem sucesso. Não foi suficiente para que o Fluminense pudesse sair aqui do Maracanã com um resultado positivo. O Cruzeiro é quem comemora, porque além dos 3 pontos e também da vitória, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro agora chega à liderança do Campeonato Brasileiro com 30 pontos conquistados. E tem também o artilheiro da competição, Caio Jorge, com 12 gols marcados. Agora o Cruzeiro foca no seu próximo adversário, enfrenta o Juventude para tentar defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Ótima noite para você.